uma coisa interessante, né? Na hora da ação, né, eu respondo rápido, né? Consigo raciocinar muito, isso é muito importante, né? Raciocinar o que fazer, eu consigo pensar muito rapidamente o que fazer, atiro, não atiro, faço isso, faço aquilo, mando alguém fazer. Né? O corpo fala, os gestos falam, né? A maneira como a pessoa faz a entonação da voz, quer dizer, a gente vai desenvolvendo várias técnicas. Eu fiz vários cursos sobre interrogatório policial, inclusive com Polícia da Dinamarca, com FBI. Hoje a tecnologia está agregada ao dia a dia, ela é uma ferramenta necessária de trabalho, né? A inteligência artificial passou a fazer parte do meu dia a dia. Eu uso ferramentas todos os dias no meu trabalho, seja para elaborar documentos, seja para produzir, seja para aprimorar. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Checkmate Talk Jurídico. Aqui recebemos grandes nomes do mundo do direito e também do mundo dos negócios. Né, Pedro? Exatamente, sou o professor Pedro Hermes. Sou a professora Cristiane Pauli. E além do mundo dos negócios, aqui nesse tabuleiro de xadrez, nós trazemos importantes pessoas profissionais do mundo do trabalho, do direito e das perspectivas de carreira. E uma carreira que foi muito desejada, muito buscada por vocês, foi a carreira de delegado de polícia. E por isso nós contamos hoje, com muita alegria, muita honra, a presença do delegado Sandro Meiners. Seja bem-vindo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Sempre é importante a gente falar um pouco sobre a carreira do delegado, sobre a polícia. É uma atividade que encanta e desperta muita curiosidade nos estudantes e na sociedade em geral. É verdade, professor. Nós, tanto tempo, né, tentando te trazer aqui, porque os alunos estavam muito interessados na ideia de ouvir um pouquinho, né, porque comentávamos ali fora, Pedro, falei para o professor Sandro um pouco de que os nossos alunos, eles têm uma curiosidade enorme em saber como é que era quando o Sandro olha para trás, né? A gente não vai falar aqui, Sandro, em que ano era isso, né? Vamos fingir que foi há 2 anos atrás, assim. Mas quando o Sandro, ele resolveu fazer direito, se o Sandro queria fazer direito, se talvez ele tinha um outro sonho, e se lá dentro do curso, como é que ele começou a pensar nisso, ou se isso foi um sonho que veio depois. Então, a gente quer começar por aí a te ouvir hoje um pouquinho. É bem do princípio mesmo, então. Eu saí do ensino médio com 16 anos, na ideia de fazer curso de medicina, né? O marido da minha prima era um médico já consolidado, estava criando uma clínica na época, interessante, e dizia, olha, até tu te formar, eu tô rico, tu vai ficar rico junto comigo, né? E eu rodei no vestibular, na época era o vestibular, fiquei bastante frustrado, tinha estudado muito, e aí ele me levou junto com ele para visitar os pacientes dele no hospital. Ele era traumatologista, né? O primeiro paciente que ele mexeu no joelho do paciente, eu tive a certeza que eu não era talhado para medicina, né? E aí resolvi fazer direito no próximo vestibular, eu passei, né? E foquei 5 anos da minha atividade como acadêmico pensando em advocacia empresarial. Olha só, isso é uma surpresa. Eu estudava direito tributário, direito previdenciário, processo civil, né? Eu queria fazer uma advocacia voltada para assessoria empresarial. Estagiei em escritórios que tinham essa vertente, né? E o objetivo era esse. Só que a vida vai levando a gente de uma maneira ou de outra meio estranha. Naquela época, no dia da formatura, a gente ganhou a carteirinha da OAB. E no dia seguinte... porque não tinha prova, né? Não tinha prova. E aí ganhava a carteirinha na formatura. Na formatura. Olha só. No dia seguinte, à formatura, eu fui procurado por uma amiga que o irmão dela havia sido preso. Aí eu fui até o presídio, conversei com ele. No dia seguinte, consegui a liberdade provisória dele. Ele já pediu que eu atendesse ao outro preso que estava na cela, e eu passei umas 3 semanas, assim, indo todos os dias no presídio. Eu não tinha nem escritório ainda para trabalhar, eu ainda estava decidindo se eu iria ficar em Santa Maria, eu não tinha uma dúvida em relação a isso, eu tinha convites para ir embora de Santa Maria. E aí eu fui ficando, né, e acabei, de certa maneira, começando a trabalhar com direito penal. Isso começou a ficar acentuado, eu comecei a ter vários clientes, vários trabalhos ali. Fui convidado para trabalhar com um advogado que trabalhava nessa área e queria alguém para trabalhar no direito penal, ele gostava do direito civil, outro trabalhava na área trabalhista, ele precisava de alguém para cuidar do direito penal, eu acabei indo para lá. Abre o concurso da Universidade Federal de Santa Maria para professor de direito penal,
eu resolvo fazer e eu fui aprovado. E aí começa a minha vida, né, voltada ao direito penal. Então, já tinha esquecido aquela questão de trabalhar na área empresarial, o direito penal já não era tão compatível com o que eu pretendia inicialmente. Começo a estudar e me dedicar muito para o direito penal. Me frustro um pouco na advocacia com questão honorários, clientes, enfim. Fiz o concurso muito incentivado pela minha namorada na época e por um amigo de infância, que foi meu colega de ensino fundamental, ensino médio, de faculdade, que queria ser delegado, e aí abriu o concurso. No fim, ele não passou no concurso, eu passei no concurso e acabei indo embora. E virei delegado meio sem saber exatamente o que era ser delegado de polícia, como é que trabalhava o delegado de polícia. Pessoal, eu sei que é inconveniente parar um episódio que está tão interessante para interrompê-los aqui para aqueles recados institucionais, mas esse podcast, assim como todos os nossos aqui, eles são um oferecimento da Antônio Meneghetti Faculdade E mais do que isso, né, Prof. Cris? É um oferecimento do bacharelado em Direito. Me diga um bacharelado em Direito que tem um podcast exclusivo com convidados falando de carreiras jurídicas, assuntos que estão no top 10 do cenário jurídico nacional e, quem sabe, internacional. O bacharelado em Direito da Antônio Meneghetti Faculdade também tem um dos diferenciais mais importantes, que é um professor com a formação na área e expertise prática naquele conhecimento. Se você ficou curioso, acompanhe aqui no nosso QR Code, preencha os dados que a nossa equipe vai entrar em contato contigo. Vocês podem ter certeza que não é mais um curso de Direito, é o curso de Direito. E para a gente encerrar e voltar para o nosso papo, que com certeza está interessando a todos vocês, lembrem, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e, por favor, ao lembrarem desse episódio, quando vem aquela pessoa na cabeça, fulano gostaria de ouvir, encaminha para ele. Nós precisamos fazer com que essa comunidade cresça cada vez mais e que nós possamos chegar longe, levando esse conhecimento e mostrando tudo que produzimos por aqui. Contamos contigo, hein? Bora lá para o podcast? Quantos anos de formado aí? Quando eu assumi, eu já tinha 3 anos de formado. 3 anos. Mas já tinha passado pela experiência do magistério, da advocacia, enfim, né? E, de repente, eu me apaixonei pela atividade, né? Isso foi muito rápido, né? A atividade do delegado, ela é bastante apaixonante. Trabalha com um lado do ser humano, o lado mais obscuro, né? Aquele lado mais perverso, que às vezes a gente não consegue ver ou imaginar que a pessoa tem capacidade de ser, né? Isso é intrigante, instigante, né? E faz com que a gente cada vez mais tente entender, tente estudar, tente se aprofundar nisso. E a investigação ela é bonita porque tu começa do ponto zero, né? Tu não tem nada às vezes e tu tem que ir montar aquele quebra-cabeças, peça por peça, com inteligência, né? Eu entrei num tempo ainda que a polícia ainda não era essa polícia de hoje, ela era um pouco truculenta, os policiais eram toscos, né? Não tinham assim, embora soubessem investigar, não sabiam investigar da forma talvez adequada, correta, a produção da prova, o cuidado, enfim. Eu tinha vindo da universidade, tinha vindo da advocacia, então eu tinha um olhar diferente em relação. Muitos colegas delegados eram ex-policiais, então obviamente que está um choque de visões, né? De análises e percepções distintas. Mas foi muito rápido, eu me apaixonei muito rápido pela atividade, gostei muito. Comecei a trabalhar numa cidade grande, São Borja, né? Uma cidade com 60 e poucos mil habitantes, né? Então tinha uma demanda de trabalho grande, né? Precaríssimas condições de trabalho, né? Então, tu ia aos poucos criando um ambiente favorável, criando uma estrutura de trabalho, uma dinâmica de trabalho, e mudar a mentalidade, principalmente das pessoas, né? Mudar a mentalidade interna, no sentido das pessoas acreditarem no potencial do trabalho da polícia e mudar a imagem da instituição perante a comunidade, que era péssima, né? E eu acho que deu certo, porque até hoje eu encontro pessoas da cidade de São Borja, as pessoas lembram de mim, me cumprimentam e dizem que têm saudades do tempo que eu andei por lá, e já faz mais de 20 anos que eu saí daquela cidade. Então eu acredito que isso foi um diferencial. E depois que tu começas a trabalhar, eu cada vez mais gostei das investigações complexas, de crime organizado, enfim, não gosto do simples, gosto do complicado, né? E acho que é o que me levou e que me atrai até hoje a conduzir as investigações, a me dedicar
a ser uma pessoa como todos que me conhecem no trabalho sabem, eu chego todo dia motivado para trabalhar, eu chego todo dia, desculpa a expressão, né, com tesão para trabalhar. É isso que eu sinto. Eu acordo com disposição. E isso é uma coisa incrível, né, Sandro? Como pode a vida nos levar para alguns caminhos, e a gente sempre diz para os alunos. Essa semana passada eu comentei com eles uma coisa exatamente assim. Eu falei assim, pessoal, quando vocês tiverem um cliente, eu estava explicando a parte lá de execuções, assim, e o cliente chegar para vocês, daí eu parei, eu nem quero saber quem aqui quer advogar, porque não me importa que vocês me digam hoje quem quer, porque vocês não sabem se vocês efetivamente vão. Falei, porque a vida, de vez em quando, ela nos aparece com algumas oportunidades que a gente nem sabia que poderia viver. Então, é muito interessante quando tu vens e conta isso para os alunos, porque às vezes eles estão com um caminho fechado. Eu não sabia o que era administrador judicial até o 8º semestre. Como é que eu poderia dizer que eu gostaria de ser administradora judicial se eu não conhecia? Impossível. Possível? Impossível. É impossível. E Sandro, eu tenho uma curiosidade extrema, assim, com a tua carreira, né? Como é que as coisas, elas funcionam. Porque eu acho que tu, Sandro, melhor do que ninguém, assim, pode nos dizer. Vocês também passaram por uma mudança enorme, paradigmática dentro da polícia com a questão do aparato, né? Com certeza. Do que vocês tinham à disposição há 15 anos atrás e do que hoje vocês têm e no que isso facilitou ou, de alguma forma, trouxe algumas consequências para o dia a dia da profissão. Como é que tu sente isso, assim? São só facilidades ou teve algumas coisas que dificultaram? Como é que tu enxergas esse cenário, assim? A investigação, a forma de investigá-la mudou muito. Né? Como a gente investigava lá quando eu entrei na polícia e como nós investigamos hoje, é completamente diferente. Hoje a tecnologia está agregada ao dia a dia, ela é uma ferramenta necessária de trabalho, né? A inteligência artificial passou a fazer parte do meu dia a dia. Eu uso ferramentas todos os dias no meu trabalho, seja para elaborar documentos, seja para produzir, seja para aprimorar, seja para pesquisar. A gente tem que estar, vamos dizer assim, sincronizado com essas alterações, porque elas são, vamos dizer assim, elas vieram para ficar, elas mudaram o panorama. E mais, elas não só mudaram o nosso jeito de ver as coisas e de viver em alguns aspectos, como elas também, hoje, elas estão agregadas no mundo da criminalidade. Né? Os criminosos também usam as ferramentas tecnológicas para praticar crimes. Veja-se os crimes cibernéticos, né? O ciberespaço tem uma janela de oportunidades imensa que as pessoas se aproveitam disso para praticar uma série de crimes, né? O crime mais corriqueiro que a gente tem hoje nas delegacias são os estelionatos, né? Os estelionatos viraram uma epidemia, uma coisa impressionante, né? Cada vez mais os criminosos são mais astutos, mais preparados, mais tecnológicos e, obviamente, que a sociedade não acompanhou essa evolução, né? É muito rápida, né? Depois da Revolução Industrial, né? Essa revolução tecnológica que a gente vivencia hoje é algo, vamos dizer assim, que anda numa velocidade imensa, né? E a sociedade que virou um pouco tecnológica depois da pandemia, né? As pessoas não sabiam direito para que servia um telefone celular. Hoje elas estão em aplicativos de comunicação, pesquisando na internet, em buscadores, e aí acabam sendo, né, alvos, né, de ações bem engendradas, engenharia social, utilizada todos os dias para enganar. Então, nós estamos numa avalanche de ocorrências. Até só para contextualizar. Eu agora peguei e centralizei na Delegacia Regional todas as investigações do estelionato modalidade falso advogado. Né? E são muitas. São centenas de ocorrências só da minha região aqui de abrangência, que eu estou... Então, vou instaurar um inquérito policial para cada comarca para que a gente olhe o modus operandi, consiga traçar os pontos comuns, verificar quais grupos criminosos, da onde eles estão agindo, e tentar fazer uma investigação macro, né, para a gente poder dar uma resposta melhor nessa questão. Então, a tecnologia ela é fundamental. Então, mudou completamente. Hoje não se precisa mais correr na rua atrás de informações, de informantes. Claro que ainda existe isso, né? Vai continuar existindo. Mas as pesquisas na internet, nas fontes abertas mesmo, elas muitas vezes permitem que a gente avance muito em investigações. E, delegado, é interessante porque eu acho que o senhor começou falando que a delegacia de polícia, ela cuida, às vezes, do lado mais obscuro do ser humano e busca dar respostas à sociedade, né? A gente comentava aqui nos bastidores, eu tive uma passagem pela delegacia de polícia e fui seu subordinado, né, por um tempo.
como Explica bem estagiário, essa né? passagem. Ah, tá, gente, Como só para deixar estagiário, claro né? que era como estagiário, porque o Pedro vem aqui e diz que ele teve uma passagem pela delegacia. Eu já acelero o coração aqui, Pedro. Não. Como estagiário, Ah, Cris, bom. né? Da delegacia de Agudo. E o que mais me chamava a atenção, eu não queria ser delegado, né? Eu tinha essa convicção, mas eu fui muito pela experiência que uma delegacia de polícia ela pode oportunizar pra gente enquanto ser humano, enquanto profissional do direito também. E eu queria que o senhor contasse um pouco assim, porque tem um lado técnico do direito penal, do direito processual, mas tem um lado de capacidades humanas, eu diria assim, de habilidades essenciais para o bom funcionamento de uma delegacia de polícia, cuja figura é de um delegado de polícia. Como é que o senhor enxerga essas habilidades que não são necessariamente do direito? Porque o direito está lá, a gente sabe o que é um homicídio, como enquadrar, mas quais são essas habilidades que o senhor enxerga necessárias? Na verdade, o delegado não é só um operador jurídico, né? Ele é um gestor de grupos. Essa é uma questão que eu aprendi a duras penas, né? A gente tem que ser um gestor e gerir equipes é uma coisa complexa. Não é nada fácil. Hoje eu tenho cerca de 200 pessoas que fazem parte dessa equipe da região, mas já trabalhei com grupos menores nas delegacias. Além de um gestor, né? Tu não pode ser só um gestor, tem que ser um líder, né? Eu acho que as equipes que dão certo, elas funcionam somente se tiverem um líder, não um chefe. O chefe manda e as pessoas obedecem. Um líder tem que ser um pouco de exemplo, né? Tem que trabalhar tanto quanto trabalham, ou mais do que trabalham os subordinados, os membros da equipe. Mas também precisa, obviamente, dar uma capacidade psicológica, né? De compreender, né? De entender como as mentes funcionam, como as pessoas funcionam. Cada um funciona de uma maneira diferente, cada um é talhado para um tipo diferente, cada um tem um perfil para um tipo de investigação. Então, o delegado ele acaba sendo tipo um técnico de futebol, né? Ele tem que colocar a pessoa certa na posição certa, na função certa, no caso certo. Então, muitas vezes, quando a gente tem que resolver algum caso, tu tem que estar remanejando as pessoas, colocando pessoas com um perfil específico, e isso só o tempo vai mostrando, né? Então, é uma habilidade importante. Então, conhecimento psicológico, também sociológico, para entender um pouco os fenômenos, né, que acontecem. Isso é muito interessante. Cada cidade, cada comunidade, o formato daquela comunidade, né? A cultura que existe naquele local. Aqui na Quarta Colônia, por exemplo, a gente tem os municípios com imigração italiana, imigração alemã, no caso de Agudo. Tu é de lá, né, Pedro? Então, é diferente, né? E alguns municípios que são da minha região, por exemplo, Tupaciretã, Júlio de Castilhos, São Cepé, tem um outro perfil, né? Um outro tipo de criminoso. Os conflitos são um pouco diferentes. Eu trabalhei em São Borja há muitos anos, então eu aprendi um pouco como é que funciona esse povo mais fronteiriço, né? Pelo duro, aquele indivíduo que tem um pensar diferente, não aceita desaforo, gosta da peleia. Quer dizer, então, tudo isso faz parte, né? A gente entender os fenômenos que acontecem e trabalhar em cima disso. E eu acho que é muito importante em tudo isso também, né? Ser esse gestor, mas o delegado, e eu agora como regional, e já estou há 10 anos na função, então eu aprendi muito, também é um ser político, né? Tu tem que ter bom relacionamento com as outras instituições, né? Com as instituições não só jurídicas, né? Como o Judiciário, o Ministério Público, a OAB, mas também tu tens que tratar bem com os prefeitos, com as câmaras de vereadores, com os deputados, com as forças vivas das comunidades, que muitas comunidades caminham mais pela força daquelas pessoas que querem fazer aquele lugar crescer. Então, essa interação ela é extremamente importante, né? Não se faz segurança pública, e aí, fugindo da aplicação do direito penal, caso concreto, né? Não se faz segurança pública sem 3 pilares, né? Um pilar é a polícia, ou as polícias. O outro pilar é as instituições como o Judiciário e o MP, que são indispensáveis. E o outro é a sociedade, o povo, né? Então, tu caminhar bem, transitar bem nesse meio é vital para te conseguir, primeiro, que as pessoas acreditem e confiem em ti. E segundo, né, que sejam apoiadores da polícia. No lugar que as pessoas não gostam da polícia, são lugares que a criminalidade é alta, os indicadores são ruins, né? Então, obviamente, a falta de credibilidade faz com que a sociedade não seja participativa. E a Constituição já diz, né, que a segurança é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Então, toda a sociedade tem uma coparcela de responsabilidade. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Então, essa interação é importante. Eu acho que um outro fenômeno que é importante para o delegado, que é chefe de equipe, líder de grupos, é também saber tratar bem com a imprensa.
que é uma outra questão muito interessante, né? E delicada. Delicadíssima, né? Eu, quando ingressei na polícia lá em 99, vamos dar uma data aqui, eu cortei aquele acesso aos registros de ocorrência policial, não passava informação, dizia que o inquérito era sigiloso, quer dizer, tinha uma visão sobre as coisas. E a gente trabalhava e a imprensa batia na gente, criticava. Então, tinha uma crítica voraz, assim, ferrenha, que não correspondia ao que nós fazíamos, né? Até que eu, por conta própria, cheguei a vamos dizer assim, um veredito. Eu preciso mudar a minha forma de me comunicar com a imprensa. A partir daí eu comecei a mudar. Eu ia no programa às 6 horas da manhã, no programa da música gauchesca, participava lá, né? Se brincava até cantava, né? Mas para criar uma sinergia, para criar um ambiente mais favorável, para conversar com a comunidade, para que as pessoas pudessem ver um outro lado da polícia, né? Um lado mais humano da polícia, né? Eu me considero uma pessoa bastante humana nesse aspecto, embora sou extremamente duro no meu trabalho, né? Tipo assim, não existe, não sou uma pessoa que dou chance, né? Você não faz parte né? Não faz parte do direito e nem da minha cartilha em especial, né? A lei foi feita para ser aplicada, a gente vai aplicar ela sempre pensando no bom senso, né? Que eu acho que quem age com bom senso sempre age bem. Mas aí eu vi que tinha que tratar bem com a imprensa. E aí quando chega a KISS, por exemplo, né? Eu já tinha um know-how de experiência de tratamento com a imprensa que foi extremamente importante para a gente trabalhar e dosar o que a gente podia falar, o que não podia falar, o que era necessário falar, como falar, para que a gente fosse, exatamente, para que a gente fosse bem interpretado, para que não pegassem as informações que a gente passasse e transformassem elas, né? Sabe que aquele telefone sem fio é um problema, né? Então, a gente procurava fazer algo mais coletivo, né? Passar a mesma informação para todos os veículos de comunicação, para evitar que a gente fosse atacado de um lado ou de outro, e tentando mostrar transparência, né? Porque a gente tem o gestor público, o homem público, o servidor público está para servir a sociedade e ele precisa ser transparente, né? Ele não pode trabalhar escondido e não mostrar o que está fazendo. Então, é uma contraprestação, né? É mostrar para a sociedade que o salário que tu ganha está sendo empregado porque tu está mostrando o resultado. A polícia tem que ser eficiente, né? A gente tem que ser eficiente. Então, hoje, além de um gestor que controla as pessoas, né? Eu sou corregedor também de toda a região. Então, sou eu que puno os servidores que cometem infrações. E tem o outro lado também, que é aquele lado que tu tens que trabalhar as equipes para motivá-las e controlar elas sem ser um gestor sufocante, né? Porque tem meta, todo mundo tem meta, todo mundo tem produção e todos são cobrados nos casos graves e no dia a dia por resultados, né? Mais os inquéritos elucidados, mais prisões realizadas, tudo isso é mensurado. Então, hoje não se trabalha sem uma plataforma de controle, né? Eu todo dia chego no trabalho, a primeira coisa que eu faço, eu vou ler os dados, né? Eu vou saber o que aconteceu e vou saber como todos estão trabalhando. Então, obviamente que essa questão ela é extremamente importante. Então, o gestor de pessoas, de dados, de informações. Então, quanto mais plataformas tecnológicas nós tivermos à nossa disposição, mais informações nós temos, mais preparados nós estamos para aquela missão e melhores resultados a gente alcança. E, Sandro, pegando um gancho aqui dessa tua fala, essa questão agora a gente falou de novas tecnologias, daí tu trouxeste a questão da mídia. As coisas, elas mudaram muito nesse sentido, né? Eu gosto muito, e eu sou uma curiosa, eu já disse para o Pedro em alguns podcasts aqui que eu acho que eu me casei com um criminalista para poder participar desse mundo, porque eu passo ouvindo podcast de crime, tenho uma curiosidade dentro de mim, assim, que é impressionante para isso. Mas tem algumas coisas da tua fala que me chamam muito a atenção, porque a polícia também ela tem uma parte estratégica, quando tu falaste antes do quebra-cabeça, né? De que vocês precisam ir somando condições e buscando informações. Tem vezes que, apesar de vocês terem o dever da informação, tem vezes que vocês precisam guardar algumas coisas para chegar em um outro lugar, né? E hoje, Sandro, com essa questão da mídia, que acaba tendo acesso a questões que até ontem a gente não imaginava que aconteceriam, né? Hoje a gente olha assim, nossa,
Quando acontece um crime, não dá muito tempo, tu começa a cruzar câmera de segurança para cá, a mídia acaba tendo acesso, às vezes, antes da polícia a algumas coisas, porque as pessoas vendem a informação e aí, às vezes, ao invés de entregar para a polícia, por que não vender para a mídia e aí a mídia ter isso na mão para poder tratar? Como é que isso funciona, Sandro? Assim, ó, o dever da informação de vocês, que eu sei que tu és muito cuidadoso com isso, tu és muito próximo da comunidade e a gente consegue enxergar isso em ti dos teus anos aqui de carreira, a gente sabe que é uma preocupação tua, né? De sempre estar ali dando satisfação, não fechando as portas, porque tu sabe que tem seres humanos esperando a tua posição, mas como é que é saber que às vezes vocês vão ter que segurar algumas informações para chegar em algo maior? Isso acontece bastante, Sandro? Como é que é isso? Isso acontece. A gente, quando se investiga, principalmente alguma questão que envolva a criminalidade organizada, hoje a gente vive esse problema das facções, né? E em razão disso, tu tens que ser comedido no que tu dizes, né? Às vezes tu tens uma grande apreensão, prisões, e tu tem que tentar minimizar isso, porque se tu divulgar demais, isso vai atrapalhar a investigação. Ou às vezes tu tem que esconder essa informação, porque se ela cair na imprensa, ela vai gerar prejuízos futuros. Então, essa questão da complexidade, né, do crime organizado, ela é um problema que ela se enraizou de tal maneira, não é um problema do Rio Grande do Sul, do Brasil, é um problema do mundo, mas principalmente da América Latina como um todo, ou da América, né, porque os Estados Unidos também é permeado pelas organizações criminosas. Então a gente começa a olhar esse cenário e para combater isso é extremamente difícil. Então tu tem que se demorar muito tempo, as investigações às vezes demoram 1 ano, 2 anos. É uma coisa que nós, há muito tempo atrás, a gente não fazia. A Polícia Civil não tinha uma veia de dedicação a esse tipo de investigação, né? E eu lembro, Cris, que em 2006 eu fiz uma investigação quando começaram os golpes dos falsos sequestros, que as pessoas recebiam ligações telefônicas, telefone fixo ainda muitas vezes, né? E eu fiz uma investigação aqui em Santa Maria, a gente gravou 9.000 ligações telefônicas e chegamos a uma quadrilha que envolvia 24 pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Nós ficamos durante quase 7 meses investigando aqui e depois eu pedi uma autorização para ir ao Rio de Janeiro, prender pessoas, fazer buscas em estabelecimentos prisionais. E eu fui a primeira delegacia fora do Rio de Janeiro que foi até lá fazer uma investigação sobre falsos sequestros que eram aplicados em 24 estados. Depois que a gente aprendeu o material suficiente, eles estavam dando golpes no Brasil inteiro, aquele grupo criminoso. Então, começa por aí, né? Investigação silenciosa, quieta, né? Com bastante material probatório, usando a tecnologia. Na época era interceptação telefônica, hoje ela já quase não funciona mais, né? As pessoas migraram para aplicativos de comunicação, então ficou quase démodé, né? Mas ainda é utilizada. E quando a gente tem que trabalhar, então, com essas questões, elas demoram, as pessoas acreditam, e aí os estudantes também é importante que entendam, né? Quando a gente pede uma ordem judicial, uma autorização para invadir a privacidade de alguém, para ter acesso a alguma informação, seja um sigilo bancário, telefônico, as operadoras não respondem no dia seguinte, né? Nem que o caso é grave. Então, a gente entra num jogo, né, de dificuldades em que tem que estar cobrando, em que tem que estar tentando convencer o judiciário a fixar uma astrente ali para assustar a operadora de alguma maneira para ela atender o banco, que às vezes demora 6 meses para fornecer um extrato bancário. Então, muitas vezes, a investigação ela é lerda, ela é lenta, porque tu não tem acesso a todas as informações na velocidade que deveria. Isso é um problema que nós temos no Brasil, né? Algumas plataformas não atendem requisições judiciais, não prestam informações, bancos também não se preocupam muito com isso, operadoras de telefonia na mesma maneira. Então a gente trabalha tendo que ter esse acesso a essas informações, mas elas não é uma decisão do ministro do Supremo que é atendida no dia seguinte, é do juiz da comarca de Santa Maria, de Faxinal do Soturno, de Agudo, que vai ser colocado numa pilha lá de todo o Brasil e vão atender quando puderem, quando quiserem, né? Então a gente fica muito preso ainda nisso. Então nós precisamos evoluir nisso para melhorar a celeridade, a velocidade. A polícia tem muito a oferecer para a sociedade em termos de contrapartida, né? Porque a criminalidade é um problema que aflige a todos, em todas as classes sociais, em todos os segmentos. Algumas pessoas dizem, esses golpes só caem as pessoas
menos esclarecidas, os idosos. Pelo contrário, a gente tem visto aí, né, cada vez mais os criminosos, agora com a IA, né, cada vez mais vão pegar pessoas de outros nichos, né? Então, todos nós somos suscetíveis de sermos vítimas, né, de algum tipo de crime. E nós temos que estar preparados para dar essa resposta. Então, por isso, essa necessidade, né, da investigação ser sigilosa, muitas vezes, da gente reter informações, na tentativa disso melhor. E, às vezes, é o contrário, Cris. Às vezes, a gente tem que divulgar tudo que a gente tem para que isso se potencialize, né, e de uma maneira retorne para a polícia em termos de informação. Às vezes tu revela algumas coisas, diz algumas coisas, parece que tu está falando demais, mas na verdade tu está falando com o objetivo de que aquilo reverbere e volte, né? E acaba voltando. Muitas vezes volta, né? Então, a gente vai aprendendo as técnicas, né? Não existe uma técnica de investigação que seja, muitas vezes, né, o empirismo, a experiência do dia a dia, a troca de informações, o uso da ferramenta adequada, né? Essa simbiose, né? Ela vai trazendo as respostas. E essa a pergunta que eu gostaria de fazer, porque se a gente for olhar na literatura, a gente tem lá Sherlock Holmes como investigador, o papel do feeling, da intuição, o quanto que isso é presente na vida e do cotidiano de uma delegacia de polícia. Olha, eu vou contar um caso, assim, que isso é interessante. Acho que fica um case, né? Um caso que aconteceu com um menino de Restinga Seca até. Ele anunciou na OLX a venda de uma moto de alta cilindrada e foi atraído para Santa Maria por uma pessoa para possível comprador da motocicleta, ao final de uma segunda-feira. E ele desapareceu depois que foi a Santa Maria. A família achava que tinha se acidentado na estrada, buscas com o corpo de bombeiros. Eu só recebi o caso na quarta-feira, 18 horas, né? 16 horas, mais ou menos. Dava, um dia e meio depois. Um dia e meio depois. Ou quase 2 dias depois. E aí, conversei com a família, a delegacia disse que não tinha condições de investigar o fato e encaminharam para mim. Eu era o delegado hoje da DRACO, né? Repressão a crime organizado. Então, quando tinha um caso assim, sem solução, o chefe da época, o regional da época, mandava para mim lá. Né? Sherlock. E aí a gente fez algumas quebras de sigilo e eu peguei a família da vítima e comecei a conseguir que a operadora me atendesse de forma instantânea. A gente só pode ser até um sequestro, né? Não se descarta essa hipótese, né? Podemos ter ele como refém em algum lugar. Então, fez com que a gente conseguisse dar um pouco de celeridade às informações e eles nos informaram em mais ou menos 4 horas. Então, eu peguei todos os contatos ali, começamos a fazer uma pesquisa e chegamos a alguns números que ninguém da família conhecia, eram 4 números. Pesquisamos as pessoas que eram titulares daqueles 4 números, olhamos as fotos e eu olhei para a minha equipe e disse assim, esse cara aqui, ele é o responsável, ele é a pessoa que nós temos que investigar. Mas eu falei só para a minha equipe, não falei isso para a família, pedi que a família olhasse, eles não conheciam nenhuma dessas 4 pessoas e já era meia-noite. Então, nós estávamos meia-noite, tá, e amanhã não, agora a gente vai na casa do sujeito, desse indivíduo aqui. Nós temos que ir agora lá, né? Aí eu mandei os policiais irem lá, eu fiquei na delegacia, a família estava lá, os policiais foram até lá, e quando chegaram lá, o irmão deles, desse rapaz, recebeu a minha equipe e disse assim, vocês estão procurando o cara da moto, o meu irmão comprou uma moto igual, mas é outra cor. Não, perfeito, onde é que ele está? Está na casa da namorada. Aí a equipe liga, chefe, é quase 1 da manhã, né? Tem a questão do domicílio, né? Não, a gente foi e bateu na porta, a gente não chegou e entrou, ninguém arrombou porta nenhuma. Aí os guris, né? A equipe foi até o local lá, né? Quando chegaram lá, acharam a moto no pátio da casa, quando olharam, viram que ela estava rudimentarmente pintada. Num olhar superficial já acharam o número do chassi, é a moto que é da pessoa. O rapaz estava lá, disse que comprou a moto. Bom, temos no mínimo uma receptação, então está preso em flagrante por receptação. Vamos à delegacia, quer dizer, aquele olhar, quem era a pessoa? Uma pessoa sem antecedentes criminais, família classe alta, tudo certinho na vida dele, tinha 3 automóveis no nome dele, 3 carros, então não é uma pessoa pobre. Família muito bem estruturada, morava num bairro nobre de Santa Maria, mas aquele insight, né, no olhar a foto e dizer, é esse cara aqui. Então, isso é muito feeling, né? E era ele era o autor do homicídio, ele tinha matado o sujeito dentro da casa dele. Às 3 horas da manhã, eu fui com os pais dele até a casa dele e encontrei a arma do crime, os documentos da vítima e a lona que ele usou para transportar o corpo, suja de sangue ainda dentro do porta-mala de um dos veículos.
Quer dizer, a gente resolveu o caso ali, até às 8 horas da manhã do dia seguinte o caso estava solucionado. Infelizmente com desfecho ruim. Com desfecho trágico, o menino estava morto, demoramos 3 dias para achar o corpo dele, que tinha sido jogado no rio, tinha chovido muito e a água tinha levado por 7 quilômetros o corpo. Então foi uma busca por achar o corpo também, com o apoio da comunidade, dos amigos dele também, dos bombeiros. Nós localizamos. Então, o feeling, ele funciona. Né? Eu contei esse caso, poderia contar dezenas de casos, em que às vezes a gente olha o caso e tem um insight, né? Esse cara, por alguma razão. E naquele caso ali foi um olhar na foto dele que me passou uma imagem que o sujeito tinha um olhar psicopata. Vocês vão dizer assim, qual é que é o olhar de um psicopata? Eu já ia falar isso. Exatamente. Não tenho como te dizer isso, mas é uma coisa que... impressões. Eu faço leituras, né? Eu costumo ler os traços das pessoas, a fisionomia das pessoas. E agora? Meu Deus. E gosto muito de conversar com as pessoas, porque eu converso com as pessoas e estou lendo elas. Eu faço isso com muita facilidade. Meu Deus, professor, eu fiquei conversando contigo um tempão inocente ali, agora já tô com medo aqui. Quais serão as conclusões dele? Né? É melhor deixar isso para um outro episódio. Deus não vou revelar em público aqui. Mas, enfim, colhi muitas informações, né? Mas, voltando aqui a essa questão, então, eu acho que é extremamente importante. A gente vai aprendendo muito com isso, né? E depois, uma coisa que a gente olha também, né? É como a pessoa fala, como ela se posiciona, o corpo fala, os gestos falam, né? A maneira como a pessoa faz a entonação da voz, quer dizer, a gente vai desenvolvendo várias técnicas. Eu fiz vários cursos sobre interrogatório policial, inclusive com Polícia da Dinamarca, com FBI. Então, a gente vai aprendendo muita coisa que a gente vai usando no dia a dia. Isso tudo é importante. Sem contar a experiência de muitos anos. Né? Meu Deus, isso é muito interessante, né? E o Pedro, professor, eu conheço ele muito. Quando ele começa a fazer assim, é porque ele olhou a hora que eu não olhei. E ele tá querendo me dar a senha que o tempo acabou. Mas, Pedro, eu vou fazer uma pergunta que é minha curiosidade. Não posso fazer nada. Então, tu vai ter que... Não vai me tolir, né, Pedrinho? Não. Vamos ter temos que dar... créditos ao nome do podcast, né? Pois é. Não, mas eu não quero fazer isso ainda. Eu preciso de uma outra pergunta. Vai lá, antes. Sandra, eu vou te contar uma coisa, tá? Tu queria ser advogado empresarial e eu dizia que seria delegada. Na faculdade... Olha só. Todo tempo na faculdade, se me perguntassem, eu sempre dizia que eu seria delegada. E o que me demoveu? Aí eu tava dando risada de ti, falando da medicina, que tu chegaste lá, olhasse assim, não é pra mim. Eu nunca esqueço, um dia o meu pai me olhou e disse assim, Cristiane, tu tem medo de tudo. Dá um barulho de noite pra qualquer coisa, tu já começa a chorar antes de ver o que era. Às vezes era só uma chuvinha chegando e tu já tava chorando. E eu parei pra pensar nas questões, assim, porque o que eu gosto da parte do dia a dia do delegado é justamente essa parte da investigação e muitas vezes vocês acabam se colocando em situações de risco, né, Sandro? Sim. E eu tenho, assim, uma dúvida que ela acaba bifurcando em duas. No teu dia a dia da profissão, tu ainda tu te coloca muito nessa questão corporalmente em risco nas investigações, isso é uma... E outra, tu ficas com muito medo de sair na rua, assim, por tu saber que tu tá lidando com pessoas que não querem que tu faça tão bem o teu trabalho. E a gente sabe que a tua evolução na tua carreira e a tua respeitabilidade onde tu tá, ela se dá pela competência do teu trabalho, que é inquestionável. Tu sente medo também? Como é que isso funciona no teu dia a dia? Bom, eu tenho uma coisa que os alunos perguntam muito isso em sala de aula. Eu ando na rua tranquilo. Eu não tenho medo de andar na rua. Eu corro na rua. Um dos hobbies, que é uma das coisas que eu gosto para esparecer um pouco, né? É correr. E eu não corro armado, obviamente. E corro às vezes à noite, e às vezes corro tarde da noite. Eu não tenho medo de andar, porque eu trabalho numa certa lógica, né? Eu faço o que é certo. Né? E sempre trabalhei com as minhas equipes orientando a fazer o certo. Quem quer fazer o errado, arque com as consequências. O objetivo da nossa ação é esclarecer o crime, né? E, se necessário for, tirar o criminoso de circulação. Prender. Ele fez alguma coisa errada, ele vai ser preso, vai perder a liberdade dele. Ponto. A gente não está ali para machucar, para judiar. Não, isso não é nosso trabalho. Né? Isso não é a função da polícia. A polícia tem que ser humana, mas tem que ser inteligente. Tem que ser mais inteligente que o criminoso. Tem que ser mais preparada. Tem que planejar mais as ações. Eu, por exemplo, não precisaria mais participar de ações operacionais na rua. Sou chefe há muito tempo, né? Chefe, em regra, não vai. Adoro isso. Adoro. O dia que eu tenho uma operação, se é muito complicado, eu pego meu fuzil,
meu colete e chego, né, e quero eu ir lá fazer a prisão. Essa parte da adrenalina, né, ela é bastante gostosa. Eu já me envolvi em tiroteio, já me envolvi em ações complicadas, em Realmente lugares não era para complicados. mim ser delegado, eu acertei quando eu corri. E eu não tenho medo. É uma coisa interessante, né? Na hora da ação, né, eu respondo rápido, né, consigo raciocinar muito, isso é muito importante, né? Raciocinar o que fazer. Eu consigo pensar muito rapidamente o que fazer, atiro, não atiro, faço isso, faço aquilo, mando alguém fazer. Eu acho que isso é fundamental, né? Mas a ação é dinâmica. A parte mais gostosa é a parte da rua, né? A parte, né, do prender, porque ela é uma parte assim, vamos dizer assim, para quem trabalha no dia a dia, foge daquele ficar pensando atrás do computador, ficar produzindo peças. Não, é um trabalho mais operacional. Então a polícia tem isso. Eu gosto muito disso. Sempre gostei, desde o primeiro dia que eu entrei na polícia. Quando eu comecei a participar dessa parte operacional, eu fui ficando mais apaixonado pela instituição. E é de risco? Claro que é de risco, né? Tem risco de andar na rua, a pessoa pode ser vítima de uma bala perdida, pode ser vítima de um roubo, né? Mas a gente vai. Mas claro, o que a gente faz, Cris? A gente vai com inteligência, né? A gente, quando vai... Eu estou há 10 anos e a gente tem pouquíssimos casos de disparo de arma de fogo nas nossas ações. A gente nunca perdeu um policial, felizmente, né? A gente não precisou matar ninguém nas nossas ações. Já houve algum fato aqui ou acolá em algum momento de tiro, com alguma pessoa ferida, mas é muito poucos casos, são pouquíssimos. Então, porque a gente sempre planeja, né? Claro que cada vez que o tempo passa, o criminoso fica mais ousado, cada vez está mais armado, cada vez está mais preparado. Então, naturalmente, a gente se defronta com situações cada vez diferentes. Mas eu ando com muita tranquilidade na rua, não tenho medo de andar. Santa Maria, quem me conhece sabe que eu estou andando pela rua sempre, né? Sem o fuzil. Sem fuzil só na operação. E quando é necessário, porque claro, se não for necessário o fuzil na operação, eu nem uso, né? Porque ele vai acabar sendo uma ferramenta até desnecessária, né? Então, perfeito. Pedro, eu precisava dessa pergunta, até para saber o que eu fiz na minha vida, assim, sabe? Se deu certo, não deu, mas eu não ia ter coragem, não, professor. Acho depois que eu corria tempo. Depois a gente vai pedir pro pessoal do podcast fazer uma imagem tua de colete fuzil. De repente, eu acho que vai ser interessante. Vai ser a capa do podcast. Olha aí, ó. Né? Tá, tu tá querendo, né, incomodar o professor. Tu disse que tu ia enquadrar o delegado Não, Sandro, eu não. Tu disseste. E aí a gente tem que fazer jus ao título desse podcast, que é Checkmate. Basicamente, é uma pergunta e a primeira resposta que vier à mente, né? E a minha primeira pergunta, certamente já viria, qual o caso mais complexo que o senhor atuou? O mais complexo foi a Kiss. Não tem como. Não tem como. Pela grandiosidade da investigação. A gente ouviu 800 pessoas em 55 dias. A gente fez perícias enormes nesse período. Fui eu que montei todos os requerimentos de perícia, todos os quesitos de perícia que foram para os laudos. Acompanhei todos os peritos, né, dentro da Boate Kiss. Presidi grande parte desses depoimentos, né? Criei uma dinâmica de depoimentos que os escrivães iam ouvindo e não podiam fechar o depoimento antes que eu lesse o depoimento e colocasse alguns questionamentos ali importantes. Os interrogatórios das pessoas mais importantes fui eu que fiz. Quer dizer, então, tenho a certeza. Eu assumi uma responsabilidade que não era minha. A delegacia não era minha e eu não era o regional, eu não era o chefe. Mas chega no momento que tu chega tinha um grupo lá de 100 pessoas trabalhando e alguém tem que decidir as coisas. Enquanto o nosso regional, na época, estava numa reunião de gestão, que demorou 2 horas, tinha muita coisa a fazer nessas 2 horas. Então, naturalmente, eu fui determinando as coisas para as pessoas, e não era o mais antigo, não era o mais velho do grupo, e as pessoas estavam perguntando para mim o que fazer, e daqui a pouco eu estava liderando a equipe e liderei toda a investigação dentro da delegacia, né? Durante os 55 dias, sábados e domingos, inclusive, eu estava lá trabalhando. Chegava todos os dias às 7 horas da manhã, eu não conseguia dormir mais do que 4 horas por noite, eu estava muito preocupado com aquilo ali, a cabeça não parava, né? Sou capricorniano, né? A cabeça não para, né? Gira muito. E aí eu fiquei esse tempo todo assim trabalhando uma média de 16 horas por dia, 18 horas por dia, né? Não precisei fazer tratamento psicológico nem psiquiátrico, né? Consegui terminar a investigação no último dia, entregamos, fizemos a coletiva, eu fui para casa e dormi das 18 horas daquele dia até amanhã do dia seguinte sem parar, né? Quer dizer, missão cumprida. No dia seguinte, a vida voltou como era antes do incêndio da Boate Kiss.
Algum caso não solucionado que te marcou? Às vezes tem. Eu acho que teve um caso lá no início da minha atividade na cidade de São Borja que marcou. Uma mulher foi morta e o bebê, um bebê de alguns meses, ficou vivo ao lado dela. Ela foi morta com golpes de martelo. Essa mulher, ela era separada de um indivíduo de conduta duvidosa, uma pessoa com comportamento do mundo criminoso, com condutas, com antecedentes policiais, não violentos, mas estelionatos e outros crimes patrimoniais. E esse tinha arrumado um novo companheiro, ela separou-se já, né? Ela se separou quando estava grávida, e aí esse companheiro desapareceu. Então a gente começa a trabalhar achando que ele matou a mulher e fugiu. E a gente trabalha, e chega um determinado momento, a gente ouviu mais de 60 pessoas. Chegou num determinado momento que eu cheguei a uma conclusão, que o companheiro tinha sido morto também e o corpo ocultado para parecer ser ele o autor do fato. E nós trabalhamos meses nesse caso. E nós não conseguimos localizar o corpo, portanto ficou um estado de dúvida terrível, que nem para o indiciamento, né, se prestava, porque tinha uma pessoa desaparecida, né? E a pessoa desaparecida convivia com a vítima, né? Mas por que não matou a criança também, né? Então ele matou a criança, matou a mãe do lado da criança, o bebê ficou chorando, tanto é que acharam a mãe naquela situação, porque o bebê chorava compulsivamente, as pessoas passando pela rua, era uma região um pouco afastada da cidade, alguém ouviu o choro da criança e uma vez, duas vezes, né, e resolveu lá ver o que estava acontecendo e descobriu que a mãe estava morta. Então esse caso acho que marcou porque a gente não conseguiu achar uma solução. Eu até na época pensei naquele programa Linha Direta da TV Globo, né? A gente tentou, se o cara fugiu daqui, talvez a divulgação da imagem dele para o Brasil todo fosse uma forma de solucionar o caso. Então esse caso foi um caso que marcou por não conseguir dar a resposta final dele, ter que concluir a investigação sem uma resposta. Um livro que todo aspirante a delegado de polícia ou delegada de polícia deveria ler. Eu não sei se tem um livro, eu não sou uma pessoa apegada a um livro, assim, eu li muita coisa, né? E eu virei delegado não por causa da literatura, não por causa da leitura, eu virei delegado por uma situação diferente na minha vida, né? Que me levou a isso, né? Eu também não estava estudando para concurso, então os alunos às vezes acham que, mas como é que não estava estudando, passou no concurso? Porque eu era professor, né? Eu dava aula de direito penal, processo penal, dava aula de criminologia, e nos cursinhos para concursos, na época, eu era professor de direito constitucional e administrativo. Então eu tinha as disciplinas principais no meu métier, no dia a dia da atividade. Então eu não fiz uma leitura específica assim, nunca tinha pensado assim num livro específico para quem quer ser delegado, né? Eu acho que eu vou ficar até devendo essa, Pedro. Checkmate. Checkmate, Pedro, enfim. Professor Sandro, olha, incrível te receber, foi muito bom. Agora a gente sabe, né, Pedro, ouvir a sugestão dos alunos, foi tão pedido. Muito bom. E realmente a gente extrapolou aqui, eu acabei de ver em 15 minutos, né? Deu um episódio e meio com o professor. Mas eu Tudo acho porque que foi difícil de trazê-lo, a gente ficou com medo de não conseguir a segunda vez e aproveitamos tudo que deu. Muito obrigada, professor, foi incrível poder te ouvir e saber da tua história. Prazer ter estado com vocês, espero que isso aí incentive, né? Abra horizontes para os alunos, porque a carreira é muito boa, é muito gostosa, é fascinante, ela é, vamos dizer assim, é uma cachaça, vamos dizer no jargão popular. Ela embriaga, ela te seduz, ela te leva a isso. Então, para quem gosta, né, para quem não tem medo da violência, né, não se assusta com isso, obviamente que é uma profissão muito gostosa, muito interessante. E até a atividade do policial, não só do delegado, né, a atividade do policial em si, né, ela é muito boa nesse ponto. Tá. Obrigado pelo convite. Delegado. Muito obrigado a ti, né, Cris? Tem que me agradecer, pelo menos né, por Pedro? Protocolo, né? Muito obrigado à audiência de vocês. Agradecer também a Antônio Meneghetti Faculdade, Fundação Antônio Meneghetti, por todo esse apoio para esse podcast. Aguardamos vocês nas próximas e, pessoal, vamos fazer uma campanha, ver se a gente consegue fazer a parte 2 com o professor Sandro. Não vai ser fácil, mas a gente vai tentar. Muito obrigada e até a próxima.